Fala, meu amigo, boa noite pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou jornalista, eu tô chegando nessa noite com o mundo de informações pra deixar você super bem informado. Vou falar sobre reserva de luxo no Bahia, cara. O trio de meio campo ali, juntamente com o Cauli, que tá no São Paulo emprestado, de Everton Ribeiro, Jean Lucas e Alexandre, já foi considerado por mim e por vários outros jornalistas como o melhor meio campo dos sonhos do tricolor baiano. E nesse momento os três podem, nessa temporada, nessa reta aí do meio de temporada em diante, se tornarem reservas no tricolor baiano. Eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. E peço para você encarecidamente, você que está chegando comigo, para deixar o like, se inscrever no nosso canal, que é muito importante para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Lembrando que tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Então peço para você encarecidamente, para você ajudar o nosso canal, para você deixar o like, para você se inscrever, que é muito importante. E um outro recado, se você tem uma empresa, se você tem um produto e quer que a gente divulgue para você aqui na Gol TV mais de 2 milhões de visualizações mensais, né, além das redes sociais, além das outras plataformas, né, entre em contato com a gente no e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. Você cresce junto com a Gol TV, tá bom? Vamos lá, meus amigos, quem poderia imaginar que aquele meio campo formado por Everton Ribeiro, Alexandre e Jean Lucas, considerado por muito tempo, né, um dos setores mais qualificados do futebol brasileiro, né, chegaria a um ponto de ter os três jogadores ameaçados de perder a titularidade, cara. E não estamos falando de uma simples possibilidade, tá? Uma possibilidade, quem sabe, muito distante. Estamos falando de uma mudança que já começou até mesmo a acontecer nos últimos dias. No retorno desse Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense, o Rogério Ceni escalou o meio campo com o Nicolás Azevedo, Eric e com o Rodrigo Nestor, que vem ganhando cada vez mais moral com o técnico Rogério Ceni. Tá? Jean Lucas começou no banco de reservas e entrou no decorrer do segundo tempo. Everton Ribeiro também começou no banco, também foi utilizado, né? Entrou no decorrer do jogo, e Alexandre sequer entrou em campo. O Bahia venceu a equipe da Chapecoense pelo placar de 2-0 e o novo meio-campo participou diretamente do resultado, com o Rodrigo Nestor marcando um dos gols da partida, né? E essa imagem, né, desses jogadores do banco, para mim, ela é muito simbólica, né? Três jogadores que chegaram para ser pilares desse projeto agora estão olhando do banco, enquanto outros atletas começam a assumir o comando da equipe, né, dentro de campo, né? Mas isso é alguma injustiça? É perseguição do técnico Rogério Ceni? É apenas uma questão física? O Everton Ribeiro, o Alexandre e Jean Lucas realmente deixaram de entregar o necessário para continuar entre os titulares? Essa é a pergunta. E é sobre isso que a gente vai trocar essa ideia agora no vídeo dessa noite, né? Porque o Bahia está passando nitidamente, mesmo que a gente não consiga observar, o Bahia está passando por uma transição. E nessa transição, ninguém pode jogar apenas pelo nome, pelo salário, pela história e pelo investimento realizado. No futebol, meus amigos, a titularidade precisa ser conquistada todos os dias, e isso é fato, tá? Quando o Everton Ribeiro, o Jean Lucas e o próprio Alexandre passaram a jogar juntos, a expectativa do torcedor ela era enorme e gigantesca. Existiam motivos para isso, evidentemente. O Everton chegou carregando uma carreira extremamente vitoriosa, experiência na seleção brasileira, títulos importantes, Copa do Mundo, uma capacidade técnica totalmente reconhecida nacionalmente e internacionalmente. O Alexandre vinha de uma temporada de destaque lá no Fortaleza, sendo considerado um dos melhores volantes do futebol brasileiro, e o Jean Lucas chegou com força física, condução, capacidade de atacar os espaços e presença ofensiva, né? No papel, aquele meio-campo parecia ser completo. O Caio ele poderia organizar a saída de bola, o Jean Lucas faria o transporte, pisaria na área e daria uma maior intensidade no meio-campo. O Everton Ribeiro ficaria responsável por toda a criação, pela visão de jogo e pelo aquele último passe para colocar, vamos dizer assim, um centroavante na cara do gol, né? E houve, sim, bons momentos em relação a isso. E aconteceu isso inúmeras vezes, né? Mas não podemos reescrever a história e dizer que os três nunca jogaram bem pelo Bahia. Jogaram muito bem, tanto que inúmeras vezes eu cheguei aqui e citei que para mim era o melhor meio-campo do futebol brasileiro. Eles foram importantíssimos em 24 e formaram aquela espinha dorsal da equipe do Rogério Ceni durante boa parte das últimas temporadas, né? O problema é que a expectativa criada em torno desse trio, na minha opinião, era maior, eles entregaram e a queda está sendo extremamente brusca, né? O torcedor não esperava que a queda fosse ser tão brusca e tão rápida. Esperava até no dia de hoje mais domínio, esperava mais regularidade, esperava um meio-campo, um Bahia capaz ali de controlar partidas importantes, porque são jogadores importantes, com passagens por equipes e competições importantes.
esperava que o time se impusesse mais, principalmente nos mata-matas, porque são caras extremamente experientes. O Everton Ribeiro jogou a Copa do Mundo, gente. Né? E principalmente nos momentos mais decisivos, o desempenho coletivo, frequentemente, ele ficou abaixo do investimento da qualidade disponível. Isso é fato. O Bahia teve conquistas, apresentou evolução e viveu até mesmo bons períodos, né? Curtos e bons períodos. Essa é a pura realidade. O Bahia teve conquistas, né? Como a Copa do Nordeste, como o Campeonato Estadual, mas também sofreu eliminações extremamente vergonhosas e dolorosas. Né? Perdeu jogos em que era favorito e mostrou uma dificuldade enorme para poder manter a intensidade durante toda a temporada. Fazia um primeiro turno de Campeonato Brasileiro muito bom e um segundo turno de time rebaixado. Inacreditável. Né? E quando o setor ele é tratado como o coração da equipe, que no caso era o meio-campo, ele também precisa assumir essa parcela de responsabilidade quando o time deixa de funcionar. Você concorda comigo? A função não espera ninguém, o futebol não espera ninguém. O trio que antes parecia um trio de jogadores intocáveis, né, agora enfrenta uma concorrência muito maior e até mesmo uma resistência, né, de alguns torcedores. O elenco atual aí do Bahia possui, além dos 3 jogadores, possui o Nicolás Azevedo, o Eric, o Rodrigo Nestor e o próprio Michel Araújo no meio campo, além dos garotos da base. Tá? Nas últimas partidas, antes da pausa, né, o Rogério Ceni já vinha oferecendo mais minutos justamente para o Azevedo, para o Eric e também para o Rodrigo Nestor. E eles passaram a ser os principais concorrentes do trio que anteriormente era considerado o titular absoluto desse time do Bahia. Já contra a Chapecoense, a mudança ficou ainda mais clara. Tá? O Azevedo foi o primeiro volante, o Eric jogou com intensidade, marcação e chegada, fazendo as vezes do próprio Jean Lucas, né? E o Rodrigo Nestor ele participou da criação, inclusive marcou gol. Tá? Eu não gosto muito do Rodrigo Nestor, acho que a compra dele foi uma compra completamente equivocada, mas cabe ressaltar que o Rodrigo Nestor tem sim feito bons jogos e o Bahia triunfou, o Bahia venceu. Tá? E isso coloca pressão, porque uma coisa, um jogador importante ficar no banco enquanto a equipe está perdendo e jogando mal. Né? Outra coisa é olhar do banco e ver alguns concorrentes como o Rodrigo Nestor entrar e fazer gols, e ajudando, e triunfando, e vencendo. E nesse momento, né, o argumento de que a gente deveria estar jogando, esse trio de nome deveria estar em campo, né, acaba perdendo força. O treinador ele precisa escalar quem oferece mais para o funcionamento coletivo. Não importa quem custou mais, cara. Não importa quem possui a carreira mais vitoriosa, não importa quem foi titular no ano passado, a pergunta precisa ser quem está entregando mais hoje, nesse momento. Tá? Vamos começar aqui rapidinho e falar sobre o Everton Ribeiro. Né? E falar sobre o Everton Ribeiro tem que ter muito aplauso, muito respeito, porque a gente está falando de um dos jogadores mais técnicos dessa geração. Um atleta extremamente inteligente, experiente, capaz de encontrar passes que poucos enxergam. O próprio Rogério Ceni já reconheceu isso inúmeras vezes. E ao analisar, né, essa situação atual do nosso camisa 10, o treinador afirmou que o Everton continua sendo fantástico para poder encontrar passes, mas também admitiu que existe uma batalha física acontecendo. Cara, ele tem 37 anos. E segundo o próprio Rogério Ceni, vinha apresentando muitos desgastes físicos. Isso não é desrespeito, cara. Não é etarismo. É uma realidade do esporte de alto rendimento. E aí que entra, na minha concepção, um grande erro dessa diretoria do Bahia, que simplesmente se recusa ou se recusou em fazer uma contratação para repor as ausências do Everton Ribeiro. A gente viu o Messi jogando ontem lá na Copa do Mundo, que pouco corria em campo, mas quando ele recebia a bola, enquanto ele teve fôlego, ele fez total diferença para a equipe da Argentina nessa Copa do Mundo. Tá? Então, passa pela idade, são 37 anos, mas passa também pela falta de planejamento da diretoria que se recusou a ter um substituto eventual para o Everton Ribeiro, fazendo com que ele se desgastasse mais. Tá? O caso do Caio Alexandre, eu considero que é um pouco diferente. Ele não perdeu o rendimento, né? Apenas foi uma questão técnica mesmo. Os problemas físicos, eles tiveram uma participação relevante nessa queda dele. Desde o segundo semestre de 25, o jogador passou a conviver com muitas lesões musculares. Em agosto do ano passado, ele sofreu uma lesão na coxa e ficou aproximadamente 3 meses aí sem atuar. Né? E naquela temporada, ele participou de 45 das 80 partidas disputadas pelo Bahia. Tá? Já agora, nesse ano em 26, novos problemas físicos voltaram a interromper a sequência do jogador e fez com que ele perdesse ainda mais espaço dentro do elenco. O Jean Lucas talvez seja o caso que, na minha opinião, mais divide opiniões entre os torcedores e jornalistas, porque o torcedor sabe do potencial que ele possui. O Jean é muito forte, ele tem capacidade de conduzir a bola, de romper linhas, ele chega à área, ele sabe finalizar, ele marca gols, né? Ele pode dar ao meio campo aquela força que poucos jogadores do elenco possuem, mas existe uma diferença muito grande em ter potencial e entregar esse potencial regularmente.
o Jean Lucas ele oscila demais. Em alguns jogos ele parece que some do jogo, ele parece que desliga, né? Em outros ele passa longos períodos sem nenhum tipo de participação, sem tocar na bola às vezes. Em determinados momentos ele prende demais e demora, parece que ele domina a bola e sai de órbita, né? E não sei o que acontece com ele, porque é um baita jogador, eu gosto muito dele, essa é a pura verdade. Ele tem uma jogada individual quando ele domina essa bola, e aí ele fica tão lento que às vezes o time quer que ele acelere, solte mais rápido, ele prende essa bola, sabe? Às vezes o time quer acelerar ofensivamente, coletivamente, ele não consegue. Ele perdeu parte, parece que ele perdeu parte da intensidade que marcou o início da sua trajetória no clube, né? Então esses 3 jogadores cada vez mais vai mostrando que ciclos, por mais que seja um Everton Ribeiro de 37, seja o Jean Lucas, que ele é mais jovem, né? Enfim, parece que os ciclos desses jogadores vão chegando ao fim mais cedo do que a gente imaginava, tá? E além desses jogadores já estabelecidos que eu disse anteriormente no time profissional, existe uma geração de jovens jogadores buscando espaço, né? David Martins, que é um meio-campista que joga demais, né? Dentre outros, tá? O Bahia também tem jovens como o Sidney, o Pedrinho, né? Que é o capitão lá da equipe sub-20. Além disso, tem o David Martins, como já falei anteriormente, tem o Juan Pablo, tem bons jogadores, tem o Cauê Forquim, tem o Caio Suassuna. Então, acho que chegou o momento de cada vez mais fazer essa mescla dos jogadores mais experientes, com jogadores reservas tendo mais minutagem para saber se esses jogadores podem efetivamente se tornarem titulares, ou se não, você olha para a base, que eu repito, a base do Bahia para mim é a base mais forte do futebol brasileiro. E você traz esses jogadores, dá mais minutagem, oportunidade para esses atletas, para eles terem umas condições aí de atuar no profissional da equipe do Bahia, tá bom? A grande questão e eu faço a pergunta para você, você acha que o ciclo de Everton Ribeiro, Jean Lucas e Alexandre se encerrou no Bahia? Acha que jogadores reservas têm condição de suprir essa necessidade? Você acha que eles têm recuperação ou você acha que jogadores da base precisam chegar chegando e aproveitar esse espaço para ganhar aí sequência no time de cima do tricolor baiano? Deixe seu comentário, inscreva-se aqui no canal, que é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Deixa o like, rapaziada, inscreva-se, que você ajuda muito a gente, tá? E comenta, que no próximo vídeo a gente vai ler aqui o seu comentário nos nossos vídeos da Gol TV. Se você tem uma empresa, se você tem um produto e quer que a gente divulgue para você, entre em contato com a gente no e-mail que tá na descrição do vídeo, tá bom? Boa noite para você, saudações, tamo junto, valeu!